João 10:9, tá? Jesus diz: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará, sairá e achará pastagens. Esse texto ele é amplo, depois vocês podem ler o capítulo todo, mas eu quero focar só nessa expressão de Jesus. Ele disse: eu sou a porta. Uma condição: se alguém entrar por mim, o resultado será salvo. Entrará, sairá e achará pastagens. Então, o que nosso Senhor Jesus Cristo está dizendo? Ele está dizendo que Ele é uma porta. Uma porta é um elemento de passagem. Você passa de uma realidade, entra através da porta e está em outra realidade. Então a porta separa duas realidades distintas. No texto diz que ele estava no aprisco, as ovelhas ouviam a sua voz, seguiam a sua voz, porque elas estavam vinculadas a ele. Se viesse alguém que fosse estranho, falasse com as ovelhas não ouviriam, nem seguiriam, porque a sua voz não seria identificada com as ovelhas. Há muito tempo atrás eu vi um vídeo, não sei aqui quantos viram, de uma demonstração que foi feita numa fazenda. Tinha um rebanho de ovelhas, então os visitantes lá, os turistas chegaram, e eles disseram assim: chame as ovelhas, do jeito que vocês quiserem, chame as ovelhas. Então eles começaram a chamar: ei, tchau, vem cá, né? Criaram 1000 sons para as ovelhas virem. As ovelhas não vieram. Aí o pastor das ovelhas chegou: agora vou chamar as ovelhas. E ele falou lá umas tantas palavras, as ovelhas levantaram a cabeça, procuraram, enxergaram, e todas elas vieram até a cerca. Depois ele mandou as ovelhas ir embora outra vez. Aí falou com os turistas: agora diga as mesmas palavras que eu disse, do mesmo jeito que eu disse, e vamos ver se elas vão atender vocês. Eles falaram as mesmas palavras, mais ou menos no mesmo tom, mais ou menos na mesma altura. Nenhuma ovelha levantou a cabeça e nenhuma ovelha veio. Agora ele disse: eu vou chamar de novo. Ele falou as mesmas palavras, no mesmo tom, na mesma altura, e as ovelhas levantaram a cabeça e vieram outra vez ao encontro dele. Porque as ovelhas conhecem a voz do seu pastor, e o pastor conhece as suas ovelhas. Mas você não tem condições de ser ovelha se você não entra pela porta do aprisco. Jesus disse: eu sou a porta do aprisco. Aliás, Jesus já vinha sendo visto como porta em muitas outras ocasiões. Neemias, quando faz a restauração dos muros de Jerusalém, ele restaura a porta das ovelhas. Por que se chama porta das ovelhas? Porque ali foi atribuído àquela porta uma condição de um cenário onde aquelas ovelhas seriam pastoreadas. E eles tinham a ideia de que o Messias, quando viesse, entraria por aquela porta para conquistar o reino de Israel. Então a porta das ovelhas. Jesus disse: eu sou a porta das ovelhas. E então naquele momento as ovelhas ouvem a minha voz, e elas, ao ouvir a minha voz, elas me seguem. Eu conheço as minhas ovelhas e as minhas ovelhas me conhecem. Então, para que nós sejamos ovelhas do Senhor, temos que atravessar essa porta que é Jesus e fazer parte do seu aprisco. Você se lembra de uma parábola quando Jesus diz assim: haviam 100 ovelhas, 99 estavam dentro do aprisco quando ele contou, e faltava uma. O que ele fez? Ele deixou as 99 no aprisco, porque teoricamente estavam em segurança, e ele saiu para o lado de fora do aprisco e foi procurar aquela ovelha desgarrada. E ele não descansou. Passou a noite inteira procurando a ovelha desgarrada. Perdeu a sua noite de sono por causa de uma ovelha desgarrada. E quando ele encontra aquela ovelha, aí ele fica com muita raiva.
Aí ele dá a cacetada na ovelha, pega o seu cajado e bate na ovelha, e xinga a ovelha, e berra com a ovelha, e a ovelha muito ali constrangida, sem saber o que fazer, se encolhe toda. Está assim na sua Bíblia? Como é que está na sua Bíblia? Ele pega ela nos braços, e ele a leva em segurança para o aprisco, e a coloca junto com as suas irmãs, com o seu rebanho. Este é o Senhor, que é a porta de entrada, mas também a porta de saída. Quando sai alguém, ele vai lá, e ele pega aquela ovelha carinhosamente, porque ele veio buscar e salvar, complete para mim, o que se havia perdido. Ele veio buscar e salvar, então ele vai lá, ele resgata. Sabe o que significa a palavra salvação na Bíblia? Ela significa resgate. Ele veio buscar e resgatar o que se havia perdido, e ele traz esta ovelha e a coloca dentro do aprisco, porque o aprisco é o lugar de segurança, é o lugar onde ele pode cuidar. E eu gosto de pensar no aprisco como a igreja que ele criou, porque a Bíblia diz que Jesus Cristo edificaria a sua igreja. Eu edificarei a minha igreja. E com quem é que ele edifica a sua igreja? Com homens e mulheres, pessoas como eu e como você. Pessoas com dificuldades, ovelhas cheias de ferimento, de carrapicho, de qualquer coisa ruim, de lã toda embaraçada. Ele nos acolhe no seu aprisco e ele cuida de nós como bom pastor cuida das suas ovelhas. Ele olha para nós com olhar de misericórdia, de compaixão, de amor, e nos restaura. Por isso que a Bíblia diz: Deus estava em Cristo, nosso pastor, reconciliando consigo o mundo, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Então Deus estava em Cristo reconciliando o mundo e colocou em nós a palavra da reconciliação. Por isso que nós somos enviados ao mundo para ajudar o Senhor nesse projeto de reconciliar o mundo com Deus. A nossa obra é uma obra de, alcançados pela graça, nos tornarmos aquela extensão da graça de Deus. A Bíblia diz que o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi outorgado, que nos foi dado. Então, a Bíblia diz que Deus é amor. A essência de Deus é o amor. E diz que o amor de Deus, aquilo que Ele é, foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. A Bíblia não diz que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo? Jesus disse: eu e meu Pai viremos para vós e faremos em vós morada. Significa que o Espírito do Senhor foi enviado aos nossos corações e às nossas mentes para representar o poderoso Deus na intimidade dos nossos corações. Por isso que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Então, quando Deus nos derrama no coração o amor, é com esse amor que Ele nos envia ao mundo, porque não é o nosso amor carnal, muitas vezes confundido, às vezes complexo, em dificuldade de se definir. Mas é com o amor dele que Ele derrama em nossos corações que Ele nos envia. Então nós levamos o Espírito Santo que habita em nós, e levamos o amor de Deus que está derramado nos nossos corações, e compartilhamos Deus para reconciliar os homens com Deus. É na nossa experiência de operação, de testemunho, de compartilhamento, é nessa experiência que se dá o encontro reconciliador do homem com Deus. Nesse sentido, nós somos um ponto de contato entre Deus e os homens, assim como Jesus foi o ponto de contato entre Deus e cada um de nós. Ele morreu por nós, e interessante que nós também somos chamados a morrer por Ele. Paulo diz assim: rogo-vos, pois, meus irmãos, pela compaixão de Jesus Cristo, pela compaixão de Deus,
que apresenteis os vossos corpos a Deus, em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com a mundanidade deste mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mentalidade, para que possais experimentar o propósito de Deus, que é bom, perfeito e agradável. Então somos já chamados a sacrificar a nossa vida no altar. Por isso que a Bíblia diz: já estou crucificado com Cristo, e vivo não eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu agora vivo na carne, eu a vivo na fé do Filho de Deus, que me amou e por mim se entregou. Então eu estou crucificado com Cristo na sua morte. E a Bíblia diz: assim como Cristo ressuscitou, ressuscito eu também com Ele na sua ressurreição. Identificado com Ele na sua morte, identificado com Ele na sua vida. Por isso que a Bíblia diz assim: quem crê em mim, disse Jesus, como diz a Escritura, rios de águas vivas fluirão do seu interior. Então significa que a nossa crença em Jesus faz nascer dentro de nós uma fonte, que ela se origina de dentro para fora. Então é a vida de Deus plantada em nós que brota do lado de fora de nós. É com essa experiência que nós testemunhamos do Senhor. Jesus disse assim: eu quero que vocês me representem no mundo até os confins da terra. Então, Jesus: eu sou a porta, e eu estou arrumando o meu aprisco. Se alguém se resvala e sai do aprisco, eu vou atrás buscar, porque eu quero o meu aprisco, todas as minhas ovelhas juntas, unidas, alimentadas, protegidas, aquecidas. Eu quero a minha igreja unida, eu quero a minha igreja forte, eu quero a minha igreja preparada para ser a manifestação de Deus no mundo. Porque a igreja é uma organização que tem a consciência do reino de Deus. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Então a igreja tem essa consciência. A maioria das organizações nem passa perto dessa consciência, mas nós, igrejas, temos essa consciência. Então nós temos que manifestar no mundo este reino do Senhor e ampliar o aprisco do Senhor, trazendo para o meio de cada um de nós aquelas pessoas que Ele vai chamando e que vão aceitando o seu chamado. São integradas aqui, vão para a nossa escola bíblica dominical, vão estudar a palavra, vão participar do nosso grupo de casais, vão participar do nosso grupo pequeno. Daqui a pouco estas pessoas fazem parte da nossa família. E ao fazerem parte da nossa família, estão integradas no aprisco do Senhor. Então ele disse: eu sou o bom pastor, e as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu chamo e elas respondem. Eu também conheço as minhas ovelhas, assim como elas me conhecem a mim. O Senhor conhece a sua vida, o Senhor conhece o seu coração, o Senhor conhece as suas escapadas do aprisco. Ele conhece as minhas escapadas do aprisco, Ele conhece quando eu piso fora da linha, mas Ele com amor vai lá, pega a curva do cajado, bota no meu pescoço, põe, me coloca dentro do aprisco, porque Ele sabe que o lugar mais seguro é o aprisco, é a família, é o corpo de Cristo, do qual Ele é cabeça. E é privilégio nosso ser membro do corpo, para que juntos possamos ser a manifestação do propósito de Deus na terra. Então é Deus em nós, e depois é Deus através de nós, para gerenciar no mundo o projeto de Deus. Agora, segundo lugar, diz assim: quem entrar por mim, quem passar por mim, quem atravessar a experiência comigo, vai encontrar pastagens. Já pensou isso? Quem entrar por essa porta que eu represento, vai encontrar pastagens. Eu penso no Salmo 23. O meu pastor, ele vai me conduzir a águas tranquilas e pastos verdejantes. Então, quem passa pela porta chamada Jesus,
encontra pastagens, águas tranquilas. Então vamos pensar que Jesus é um portal. Para usar a linguagem da inteligência artificial, né? Jesus é um portal. Ele é o portal do céu. Toda vida que você quiser acessar alguma coisa que diz respeito ao céu, você pode entrar nesse portal e você vai descobrir coisas maravilhosas. Você vai ter até visões celestiais. Você entra nesse portal, você vai ver até como é a Nova Jerusalém. Você é capaz de até saber da existência da árvore da vida que está plantada no meio do jardim. Você é capaz de compreender coisas que os olhos humanos jamais perceberão, porque para perceber tem que passar por esse portal da vida, por esse portal da esperança. Então quando você entra num portal na computação, né? Você não entra num portal, você não clica ali o que você precisa, você não vai procurar na caixinha A, B ou C o que você quer dentro daquele portal. Se você quer uma informação, se você quer uma interação, o que você quiser dentro daquele portal, que aquele portal oferece, você pode então requisitar. Você entra por Jesus, você entra pela porta chamada Jesus, e você vai encontrar algumas coisas. Eu só anotei 150, mas você pode ampliar isso até milhares de milhares. Mas dessas 150 eu separei umas 4 ou 5 que são as mais importantes. O que você encontra quando passa pela porta chamada Jesus? Primeira coisa aqui, olha, abre lá em Apocalipse 22, 14, por favor. Apocalipse 22, 14. Você pode olhar aí na sua Bíblia também. Apocalipse 22, 14. Olha só. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Você quer entrar na Jerusalém celestial? Você tem que acertar a porta. E Jesus diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a porta que te conduz à vida. Então Jesus é o portal da vida. Jesus é o portal da esperança. Jesus é o portal que te reconcilia com o Pai. Jesus é aquele que está à direita do Pai, intercede por você. Jesus é aquele que lhe deu o nome através do qual você pode acessar o trono da graça de Deus e apresentar as suas petições em nome dele. Então Jesus disponibilizou o nome dele porque ele confia em você, ele ama você. Ele fez de você ovelha do seu pastoreio. Você faz parte do aprisco. Então você tem acesso ao trono da graça, porque o Senhor está à direita do Pai, onde Ele é nosso intercessor, nosso mediador. Você sabia que você tem um intercessor junto ao trono da graça de Deus? Pois quando você, ovelha do Senhor, passou por esta porta, abriu-se para você uma visão da eternidade, onde está o trono de Deus, o Senhor à direita do Pai, intercede por você, e você pode usar o nome dEle, a autoridade dEle, porque Ele diz: ore em meu nome, peça em meu nome, e o Pai considerará o meu nome e olhará para a sua oração. Ainda como se isso fosse pouca coisa, e não é. Jesus falou assim: eu não vos deixarei órfãos, eu enviarei o meu Espírito que estará convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então a Bíblia diz que o Senhor Jesus está à direita do Pai, lá no trono, e Ele diz que o Espírito Santo está dentro de nós, templo do Espírito. E o Espírito faz o que dentro de nós? Intercede por nós, até com gemidos inexprimíveis. Então, se eu tenho o Filho que intercede por mim junto ao trono, e se eu tenho o Espírito que intercede por mim dentro do meu corpo, que é o templo da sua habitação, fecha o círculo da oração. Então você ora em nome de Jesus, e Jesus que te dirige pelo Espírito que está dentro de você, que te guia em toda a verdade. O Espírito te instrui, o Espírito te orienta, o Espírito te exorta, o Espírito te consola, o Espírito desperta o divino dentro
da sua humanidade. Por isso que a Bíblia vai dizer que você tem que se despir do velho homem, que extingue o espírito, e vestir-se do novo homem, que faz do espírito pleno na sua vida. Não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do espírito. Então significa que ser crente é ter esta experiência extraordinária com aquilo que está além do portal da nossa compreensão puramente humana. Essa sabedoria, ela procede do alto, ela não é a sabedoria animal e terrena e diabólica, ela é a sabedoria que procede do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação, e é cheia de bons frutos. É essa sabedoria que traz a sabedoria de Deus para dentro da nossa mentalidade. Por isso que transformai-vos pela renovação da vossa mente, tendo a mentalidade que procede do alto. A origem da sabedoria não é a mesma origem dessa sabedoria. Sabedoria animal se origina na terra, no homem. E ela é diabólica porque é adversária ao propósito de Deus. Mas a que procede de Deus é cheia de Deus, da plenitude de Deus, do cuidado de Deus. Faz sentido para você? Você entrou no portal, olha o que você já recebe de qualificação para ser um homem segundo o coração de Deus, uma mulher segundo o coração de Deus. Olha o que você já recebe, porque você é membro do aprisco do Senhor. Você foi reconciliado com Deus. Você ultrapassou o portal da vida. Segundo lugar, olha, sabe por que você tem essa chance? Porque a Bíblia diz que você lavou suas vestes num poço de petróleo que tem ali na esquina. Foi assim? Onde é que você lavou as suas vestiduras? No sangue do Cordeiro. Por quê? Porque o sangue de Cristo nos purifica de 4 pecados. A Rebeca diz que é de todos. E eu vou então ficar com a tese dela, vou abandonar a minha. O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Por isso que a Bíblia diz que o pecado faz separação entre nós e nosso Deus. Mas se o sangue de Cristo nos purifica de todo o pecado, o que acontece conosco? Nós estamos habilitados a experimentar a comunhão com Deus. De outro modo, os nossos pecados fazem separação entre nós e nosso Deus. Mas se o sangue nos purifica do pecado, logo a barreira está derrubada e o portal está aberto para a nossa relação com o Pai. Aí fomos reconciliados com Deus. Por isso que a Bíblia diz: agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, entraram pelo portal da graça. Nenhuma condenação há, porque em Cristo Jesus nós fomos resgatados da morte para a vida. Não é interessante? Aperte 1 para sim, já que estamos falando de portal, né? Aperte 1 para sim, 2 para não, 3 estou processando lentamente, 4 voltarei da outra oportunidade. Faz aí, aperta aí. O que você aperta? Qual que você aperta? O 1, o 2, o 3. 1, aceito 100%. 2, estou processando lentamente. 3, volto na outra oportunidade. 4, não quero saber desse assunto. Qual que você aperta? O 1, então pronto, estamos juntos. Não é legal isso? É o portal que Deus abre para você e ele se chama Jesus Cristo. Por isso que a Bíblia diz: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai, ó portais eternos, porque entrará o Rei da Glória. Levante a sua cabeça, portal eterno é o Senhor. Entre de cabeça erguida, entre de coração agradecido, entre louvando, cantando, salmodiando ao Senhor, porque você foi abençoado com uma tão grande salvação. Amém? Então, terão acesso à árvore da vida. Sabe o que aquela árvore da vida oferece? Saúde para as nações. Por isso que ela está guardada lá com o Senhor, porque no Éden quiseram derrubar esse negócio, mas Deus falou assim: já que mexeram na árvore da ciência, na da vida não vão mexer.
Então você mexe na ciência do jeito que quiser mexer, mas na vida você não mexe, porque a vida é uma especialidade única e exclusiva de Deus. Ele governa a vida, é Ele. A gente pode até fazer uma bagunça com a vida da gente, mas a gente não tem acesso ao código da vida, ela é de Deus. Por isso que Ele vai preservar a vida daqueles que seguem o seu caminho. Terão vida, não é vida física, porque a Bíblia fala de 3 mortes. A morte física, eu morro, meu corpo volta ao pó porque é pó, meu espírito volta a Deus. A morte, então, física, quando eu morrer. Mas tem a morte espiritual, é aquela que eu estou vivo na minha vida orgânica, mas morto espiritualmente. A Bíblia diz que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas Deus, com muito amor que nos amou, Ele nos resgatou da morte para a vida. Isso foi o que Ele fez por nós. Então nós estamos agora nos nossos corpos mortais, glorificando a Deus. Glorificai a Deus nos vossos corpos mortais. Então agora, porque estamos vivos na vida espiritual, estamos vivos na vida física. Agora tem a morte eterna, que é aquela que, se você está morto espiritualmente e morre fisicamente, então eternamente a sua condição está definida. Você é morto eternamente, é a morte eterna. É dessa que o Senhor nos livra quando nós passamos pelo portal e entramos na sua comunhão, e Ele nos resgata da morte para a vida. É essa vida espiritual que começa em nós quando aceitamos Cristo e que se aperfeiçoa em nós por toda a eternidade. Então, nós temos a salvação, temos a santificação e temos a glorificação do nosso corpo mortal. Quando isso que é corruptível se revestirá da incorruptibilidade, ou seja, o nosso corpo mortal se revestirá da incorruptibilidade, o corpo da ressurreição. Estaremos com o Senhor para sempre. Entrar pelo portal chamado Jesus é ter acesso a esse conjunto, não somente de informações, mas de oportunidades de participar e de construir uma experiência. Faz sentido, meus irmãos? Faz? Então, por fim, entrarão na cidade santa, né? Então, Jesus é a porta que leva aos pastos verdes, Jesus é o portal da vitória. Eu vim para que tenham vida e tenham vida abundância. Então, Jesus é a porta, só 4 coisas para você levar para casa. Jesus é a porta do perdão. Assim como Deus nos perdoou, devemos perdoar os nossos irmãos. Se não perdoamos os nossos irmãos, então nosso coração está bloqueado para o perdão de Deus. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Então Deus quer nos curar, ajudando-nos a ser perdoadores. Porque quando eu perdoo, eu me liberto da condenação da culpa e do pecado e da maldade, das coisas que eu permito nascer dentro de mim, que se chama raiz de amargura. Aí isso vai enchendo o meu coração de sentimentos ruins. Por isso que eu tenho que perdoar. E Jesus é o portal que me garante esta experiência perdoadora. Eu sou perdoado porque Jesus me amou e me salvou. E salvar significa me perdoar dos meus pecados. Então, assim como eu sou capaz de perdoar, o Senhor também me perdoou para me capacitar a perdoar. Então, é saúde mental, é saúde espiritual, é saúde emocional, perdoar, porque Jesus nos perdoou, ainda que nós o tivéssemos ferido de todo jeito possível. A humanidade feriu o Senhor de todo jeito possível, mas Ele tinha ainda, no restante da sua vida física, aquela oportunidade de dizer: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Se soubessem, não fariam.
Se tivesse habilitação espiritual, não fariam. Fazem porque são ignorantes da graça de Deus, né? Então, Jesus é a porta da cura. Uma vez uma mulher ouviu falar de Jesus e disse: se eu tocar a orla do vestido dele, eu vou ficar curada. E ela foi lá e tocou e ficou. Jesus perguntou: quem foi que me tocou? Aí os discípulos: mas tem uma multidão aí te tocando de todo lado, como é que o senhor pergunta? Ele diz assim: é porque de mim saiu virtude, e a palavra é poder, de mim saiu poder. E a mulher que tinha sentido a presença de Jesus curando a sua vida, sem que ninguém soubesse, ela deu a volta e falou: Senhor, fui eu. Por quê? Porque ela sentiu na sua vida o operar de Jesus. Entra no portal, acessa o Jesus que cura e peça a Ele a virtude da cura, para que ela possa tocar a sua vida. E provavelmente você vai experimentar algo que vai ser diferente do que todo discurso que se faz sobre a cura, porque a cura vai ser uma operação de Deus na sua experiência pessoal e particular. É uma coisa entre você e Deus. Quando ela volta lá, Jesus diz assim: a tua fé te salvou, vá em paz e ser livre desse teu flagelo. Isso é uma coisa que só Deus faz, e é uma coisa que Ele faz por aqueles cuja fé de fato tocam o coração do Senhor e capturam dele essa essência virtuosa, esse poder que cura, que transforma. Aproxime-se desse portal, encontre nele o Jesus que cura, o Jesus que liberta. Uma vez uma mulher estava com a sua vida encurvada assim, e ela estava há 18 anos nessa condição. Jesus foi pregar numa sinagoga, ela estava lá. Aí Jesus curou aquela mulher. Aí os fariseus disseram: o senhor não pode fazer isso, é sábado. Então ele disse: não, posso. Foi fazer. Fez aquela cura. E quando eles criticaram Jesus, Jesus disse assim: vocês pegam o jumento de vocês, levam para tomar água e voltam. Quando vocês fazem isso, vocês estão trabalhando, levando o jumento, trazendo o jumento para abençoá-lo, dando a água para ele beber. E não podia o Filho do Homem livrar essa mulher dessa prisão satânica que há 18 anos atrapalha a vida dela? Então Jesus estava dizendo: tem 18 anos que esse flagelo está acontecendo na vida dessa mulher, está destruindo a sua vida, está adoecendo a sua vida, está maltratando a sua vida, mas hoje eu tirei essa mulher dessa prisão satânica, estou curando essa mulher, estou libertando essa mulher desse suplício. E então a Bíblia diz que ela estava curada. É importante a gente entender que entrar pelo portal chamado Jesus e acessar o seu segmento de libertação, com certeza você vai aprender muita coisa. E você certamente vai experimentar muita libertação de coisa que te oprime, que pesa sobre você, que te maltrata, que te magoa, um peso que você carrega, e talvez você esteja curvado sobre o peso de muita coisa, que você já podia ter se livrado ao longo do caminho, mas não se livrou porque ainda Jesus não tinha tocado a sua vida de modo especial, para dar a você uma libertação especial. E por fim, diga: entre pela porta da reconciliação. Reconcilie-se com Deus. Jesus é a porta da reconciliação. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, e o mundo nesse caso é você, sou eu, é cada um de nós. Aceite esta bênção de Deus. Entre pelo portal chamado Jesus e acesse a bênção da sua reconciliação com Deus. Você vai ver que não há nada melhor do que estar reconciliado com o Senhor. Faz sentido para vocês? Então Deus abençoe vocês e a todos nós.